Pai, nós somos gratos a Ti, papai, porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Esse Senhor, que amor é esse, Senhor? Que o Senhor pôde dar o melhor que o Senhor tinha. O Senhor deu o Seu Filho Jesus. Que amor é esse, Jesus, que sofreu por nós, que cumpriu o propósito. Oh Jesus, obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor disse também que não nos deixaria órfão. O Senhor enviaria também o Espírito Santo de Deus para que estivesse para sempre conosco. Oh Espírito Santo de Deus, vem e ministra também através da minha vida nessa noite, que eu seja um canal para transmitir a palavra do Pai. Obrigado, Deus, por essas vidas que aqui estão, por aqueles também que não puderam estar aqui nessa noite. Nós colocamos também diante do Senhor, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, papai, no nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos na casa de Deus. Pode tomar assento. Que bênção nós podermos estar na casa de Deus. Obrigado, louvor. Podemos estar na casa de Deus cultuando também ao Senhor. Estamos aí, como se diz, já entrando no recesso. Semana que vem, lembrando, nós temos o nosso último culto, depois online, e depois retornamos no dia 9 de janeiro com um culto profético. Então que você possa também estar participando conosco aí, quando nós tivermos o culto online. E também no dia 9 nós voltamos com o nosso culto profético. Bênção de Deus também poder assistir essa esquete, essa apresentação. E eu aproveitei também esta apresentação e trouxe uma palavra a respeito de Natal. Embora o Natal vai ser daqui uns dias ainda, né? Temos aí uns 13 dias, 12, 13 dias para o Natal. Mas como é um culto hoje, que fizemos essa apresentação, eu resolvi aproveitar a oportunidade e ministrar um pouquinho a respeito do Natal. Amados, falar de Natal é algo assim muito incrível, né? Eu particularmente tenho ministrado acho que nas últimas vezes, eu tenho ministrado a respeito dessa data, e eu vejo que é legal falar sobre Natal, mas também não é muito confortável, porque eu particularmente nunca fui muito adepto do Natal. Do Natal que eu digo, dessa simbologia do mundo que tem. Mas eu quero nessa noite, né, trazer uma palavra que você vai entender um pouquinho mais daquilo que é o verdadeiro Natal. O título, para quem gosta de anotar, é Jesus, o presente do céu. Jesus, o presente do céu. Isaías capítulo 7, 14 diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Amados, esse tempo que nós temos vivido, né, o Natal, ele é mais que um nascimento. É isso que nós temos que entender. Ele é muito mais que uma data. Não é apenas Natal, é um nascimento, e nós precisamos entender o que tem por trás desse nascimento. Aqui nós podemos ver que Isaías, mais ou menos 750 anos antes de Jesus nascer, Isaías ele já profetizou que Jesus viria. É muito interessante nós entendermos isto. Jesus era anunciado há 750 anos com antecedência. Veja que não é algo comum, é uma profecia aqui messiânica, né, que Isaías faz, mas nós precisamos entender isso.
E também tem um contexto maior quando nós falamos do Natal. Um contexto muito grande, né? Muito maior do que aquilo que nós pensamos. Nós temos que começar, quando nós analisamos o Natal, quando nós analisamos o nascimento de Jesus, nós temos que voltar lá no início. Porque foi tudo o propósito de Deus. Não é por acaso que Jesus nasceu, houve um propósito. Um dia Adão estava no paraíso, no outro dia ele pecou. Quando eu digo dia, são tempos, né? Ele pecou, e a partir deste momento nós todos morremos espiritualmente por causa de Adão. Talvez mais para frente eu fale um pouquinho. Mas ali, quando Adão peca, Deus já tem um plano. Deus tem um plano. E em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, ele logo já coloca esse plano em ação, dizendo que viria uma semente, e esta semente, ela é Jesus. Nós precisamos entender isso. Eu quero falar um pouquinho de Jesus sendo o verdadeiro Natal. O que nós precisamos entender é que Jesus, somente Jesus, é o verdadeiro Natal. Como foi falado aqui nesta apresentação, não existe nada maior do que Jesus nesse Natal. Nada maior do que Jesus. O espírito natalino, ele é muito bonito, ele é contagiante, ele pega o mundo e pega a nós também cristãos, como se diz. É um troço muito bonito, é bacana. Mas nós precisamos entender que o verdadeiro Natal é Jesus, o presente que Deus enviou do céu. Isso precisa ficar claro, meus amados. Eu não me canso, como Paulo falava, eu não me canso de falar as mesmas coisas. É assim. O verdadeiro presente enviado do céu pelo Pai é o Senhor Jesus. E nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer disso. Como eu falei, é muito lindo esse espírito natalino. Mas qual é a motivação? Qual a motivação de nós fazermos o Natal? Precisamos saber que Natal é Jesus. Então a nossa maior motivação precisa ser focado no Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Como eu falei, eu nunca fui muito adepto do Natal, eu já melhorei bastante, né? Hoje eu já curto bastante até o Natal, mas o que eu ainda não consigo engolir, o que eu ainda não consigo digerir, é o velhinho lá, velhinho de barba branca, de vermelho, levando a fama que deveria ser de Jesus. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos ensinar isso. Nós precisamos, como igreja, entender isso. Eu não estou falando que o Natal é ruim, porque Natal significa nascimento. Natal vem de natalício, ou seja, nascimento. E Jesus, ele nasceu. Embora nós não soubemos a época certa que Jesus nasceu, mas o importante é que Jesus nasceu. E porque Jesus nasceu, nós hoje estamos aqui e temos a vida eterna em Jesus. Amém? Jesus, ele veio para nos dar a vida eterna. Então, por isso, esse nascimento do Senhor Jesus, ele foi muito importante e ele continua sendo muito importante. Então, eu vou falar aqui rapidamente algumas coisas a respeito de Jesus. O primeiro tópico é: quem é Jesus? Prestem atenção. Eu sei que você sabe quem é Jesus, mas veja o texto também de Isaías, já é um outro texto, também profetizado na mesma época, 750, mais ou menos 750 anos antes de Jesus nascer, que diz assim, Isaías 9, do 6 ao 7, muito conhecido, mas muitas vezes nós não meditamos nisso. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá
paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça, a retidão desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Quem é Jesus? Nós acabamos de ler quem é Jesus. Além de outros atributos que nós conhecemos, nós acabamos de ver quem é Jesus, meus amados, profetizado por Isaías. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela é atual. Foi profetizado e depois, mais para frente, nós vamos ver que isto aconteceu. Mas esse texto, ele fala de alguns atributos que nós acabamos de ler. Então, quando nós olhamos para o Natal, nós olhamos também para aquele que nasceu. E aquele que nasceu, como diz o texto, ele é maravilhoso conselheiro. Jesus é o maravilhoso conselheiro, não tem melhor conselheiro do que ele. Nós que trabalhamos com grupos familiares, muitas vezes nós precisamos aconselhar, e nós deveríamos, e nós tentamos buscar conselho, resposta para aquilo que as pessoas estão precisando, através da palavra de Deus. E Jesus, ele é o maior conselheiro que existe. É o que diz aqui a palavra de Deus. Ele é maravilhoso conselheiro. Ele tem um domínio ampliado. Ele sabe aconselhar e ele aconselha como ninguém. Ninguém aconselha melhor do que Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus Cristo é a palavra. Então nós precisamos também aconselhar através da palavra de Deus. Um outro atributo que nós acabamos de ler, que diz que Deus, ele é Deus poderoso. Ou seja, ele é onipotente. Ele excede a todo o entendimento. Ele é um Deus poderoso. Ele está acima de tudo. Quando nós olhamos para essa data linda, nós devemos olhar para isso também, para esses atributos que o Senhor Jesus tem. Ele diz que ele é Pai eterno, ou seja, não tem fim, justiça para sempre. Ele nos fez justiça também, nós fomos justificados. Então nós somos justificados para sempre por causa do Senhor Jesus, por causa desse atributo que ele é Pai eterno. Então nós temos justiça eterna. Ele é o príncipe da paz. Amados, príncipe da paz. Nós vimos aqui a apresentação, tinha uma pessoa ali toda complicada e a mulher cobrando, não tinha paz. Mas ele é o príncipe da paz, é uma paz sem fim. É uma retidão eterna, é uma retidão para sempre. Jesus, ele é mais do que vencedor e ele nos fez também mais do que vencedor. Deus é amor, então Jesus também, ele é amor através de nós. Nós precisamos também, nesta época, não somente nessa época, mas em outras também, ser amor, demonstrar amor. Eu entendo que nós damos alguns presentes, nós presenteamos, porque o amor, ele precisa de ação. Então, nós precisamos ser amor. Jesus é aquele que deixou a sua divindade e veio até nós em forma humana. Amados, preste atenção, Natal não é só essas festas, não é só essas luzes, não é só esses piscas, não é só os pinheiros. Natal representa que Jesus, ele saiu da sua divindade. Jesus deixou de ser Deus e ele se transformou um ser humano. E ele trouxe justiça sobre as nossas vidas. Ele trouxe liberdade sobre as nossas vidas, meus amados. Isto é muito importante nós entendermos. É além daquilo que nós possamos imaginar. Muitas vezes nós não nos lembramos de Jesus. Nós lembramos dos amigos, do amigo secreto, lembramos da família, lembramos da ceia, lembramos de muitas coisas. Mas deixamos muitas vezes Jesus para trás. Jesus é a melhor semente que Deus nos deu. Como eu falei em Gênesis 15,
quando o homem falhou, quando o homem perdeu a autoridade, quando o homem entregou tudo de mão beijada a Satanás, Deus, pelo propósito que Ele tinha para conosco, Ele já falou desta semente que é Jesus. Bem antes de Isaías, já dava a entender que Deus, com o plano dele, Ele disse que enviaria a semente. Dá para colocar Gênesis 3,15, por gentileza? Diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, está falando para Satanás, entre a sua descendência e o seu descendente. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Quando fala de descendente, está falando da semente, está falando de Jesus. Então nós precisamos entender este nascimento. É algo muito maior do que aquilo que nós temos ouvidos por aí. Amém, meus queridos? Segundo, Jesus nasceu. Eu sei que você sabe que Jesus nasceu. Você precisa saber, porque se você aceitou Jesus, é porque Ele nasceu. Mas o que eu digo é que Ele nasceu em forma humana. Mateus 1,18 diz assim: ora, o nascimento, amém? O nascimento. Quando nós falamos de nascimento, nessa época, o pessoal fala Natal. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Veja bem, Jesus, Ele deixou a sua divindade, e o Espírito Santo cobriu Maria. O Espírito Santo, a sombra, tem o texto que fala que a sua sombra, ela cobriu Maria. E Jesus, Ele nasceu. Você consegue entender por que Jesus nasceu? Não sei se você tem esse entendimento, mas esses dias eu ouvi algo muito interessante. Como eu falei, Natal é muito mais do que isso, tem um contexto muito maior no nascimento de Jesus. Porque quando o homem falhou, quando Adão falhou, todos nós herdamos esta herança pecaminosa. Todos nós morremos espiritualmente e nós herdamos essa herança também de Adão. E o plano de Deus é que o homem pudesse resgatar de novo tudo aquilo que ele perdeu. Ele pudesse resgatar a autoridade, pudesse resgatar tudo que foi perdido ali no paraíso. E para isso, precisava vir uma pessoa. Mas qual a pessoa que não estava em pecado? Porque o salário do pecado é a morte. Então, houve pecado, automaticamente teve morte. Morte que eu digo espiritual. E na terra não existia e não existe ninguém que poderia trazer de volta, resgatar aquilo que foi perdido lá no Éden. Aí é que entra Jesus. Jesus, Ele não foi gerado por homem pecador, porque todos nós pecamos, né? A criança menor que existe aqui, tem um bebê aqui, tem outra criança ali, ela é pecadora. Não porque ela peca, mas porque Adão pecou. Mas daqui a pouco ela vai poder, como se diz, com a consciência dela, aceitar o Senhor Jesus. Mas o homem por si só, ele não conseguiria resgatar. Por isso veio Jesus. Então nós temos que entender que não é apenas Natal, não é apenas um nascimento, é o nascimento daquele que nunca cometeu pecado. Aquele que deixou a sua divindade, aquele que deixou de ser Deus, ele não atuou no seu poder. Jesus, quando esteve na terra, ele não usou o poder que ele tinha de Deus. Ele se esvaziou. E ele não usou. E ele nunca pecou. Precisamos entender isto. Amém, meus queridos? É muito importante nós entendermos
essas coisas. Jesus, ele nasceu sem mácula nenhuma. Jesus foi gerado através de uma virgem e Jesus não cometeu pecado. Quando eu falo que Jesus ele deixou a sua divindade, o que ele viveu foi que ele foi revestido. Ele tinha a unção do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Por isso ele conseguiu viver essa vida que ele levou. Se você observar na palavra de Deus, até os 30 anos, Jesus ele não havia feito nenhum milagre. Até os 30 anos, Jesus continuou sendo uma pessoa igual a nós. Mas nós podemos ver que em seguida ele foi batizado e o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida dele. E a partir daquele momento, começou o ministério do Senhor Jesus. Ele teve um ministério de 3 anos, dos 30 aos 33 anos. Amém, meus queridos? É fundamental nós entender o que é Natal. É fundamental nós entender o que era o nascimento. É fundamental nós crermos. Não somente entender, mas nós precisamos também crer o que é o nascimento. O que é este Natal, que é o verdadeiro Natal, é o Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Jesus, ele entrou legalmente aqui na terra. Por isso nós devemos pensar de uma forma diferente quando chega nessa época do ano. Precisamos ver de uma forma totalmente diferente. Quero ler mais um texto com você, Lucas capítulo 1, do 34 ao 35, que diz assim: perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Nesta época, há 2021 anos atrás, veio o Salvador, aquele que trouxe vida eterna para nós. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. O nosso Deus deu o melhor presente. E o aniversariante mais importante nessa época é Jesus. Na realidade, Natal é tudo sobre Jesus. Quando você vai lá no shopping comprar um presente para o seu amigo secreto, para o seu filho, para o seu neto, você tem que pensar no aniversariante verdadeiro, que é o Senhor Jesus. Quando você faz aquela ceia linda, aquele peru e não sei mais o que, aqueles docinhos, né, que a gente chama docinho de Natal, até pintadinho com um pinheirinho, Jesus tem que ser lembrado nessas coisas. É Jesus que precisa ser lembrado. Eu vou repetir algo que eu repeti na última vez que eu ministrei a respeito sobre o Natal. Vocês não me levem a mal no que eu vou falar, né? Vocês apenas reflitam, como diz, a palavra de Deus tem um texto que eu costumo repetir, que eu digo: analisai tudo e retendes o que é bom. Mas quando eu cito a palavra de Deus, não dá para analisar muito, né, amados? Se a palavra de Deus... Então eu quero dizer novamente, eu quero dizer que pais, avós, tios, dintos, etc. Me perdoem, mas o velhinho de vermelho, ele não pode levar a fama. Eu tenho um netinho lá e minha filha é instruída também na palavra, mas mandou fazer cartinha para Papai Noel. E eu falei para ele: Papai Noel não existe. Você não pode fazer cartinha para Papai Noel. Faz cartinha para Papai do Céu. Porque na realidade, meus amados, não sei o que você entende. Eu sei que isso aí eles não entendem. Todo mundo faz isso, mas nós não somos todo mundo, né? Nós não somos todo mundo. E você desembolsa ali uma grana, e hoje os presentes não são muito baratos. E quem é que leva a fama? Não é você papai, não é você vovô, né? Quem leva a fama
é o homenzinho de vermelho lá da Coca-Cola, meus amados. Nós precisamos ensinar para as crianças, né, o significado do Natal. Papai Noel é coisa comercial, né, mas Papai do Céu não. Papai do Céu é salvação. Isso nós precisamos entender, né? Você gasta, você faz de tudo, você compra o presente e a cartinha foi para o outro cara. Não é assim, meus amados, não é assim. Vocês me perdoem, mas nós precisamos ser ensinados corretamente. Nós precisamos aprender corretamente. Você diz, ó, eu aqui estou comprando, estou te dando um presente, porque Jesus, Ele nasceu. Jesus, quando nasceu, Ele também recebeu presentes. Então vamos usar uma simbologia e vamos evangelizar e vamos ensinar certinho aquilo que deve. Amém, meus queridos? Jesus nasceu de uma Virgem Maria. Jesus é vida. Nós estávamos condenados e Jesus, Ele deu vida para nós. E Ele deu vida abundante. Amém? Uma outra coisa que muitas vezes nós, na nossa ignorância, não entendemos. Nós sabemos que Maria, ela é agraciada, a mãe de Jesus. Ela recebeu a graça de, no seu corpo, ter o Senhor Jesus. Ela é agraciada. Ela é cheia de graça. Mas Maria, ela teve mais filhos. Ela teve o primeiro, que foi Jesus. Não pela concepção de homens, mas Maria, ela teve mais filhos. Eu acho que a gente precisava, Ney, pessoal de integração, às vezes falar um pouquinho a respeito disso na integração. Muitas vezes pessoas novas, elas vêm para a igreja, mas têm aquele entendimento da Maria de uma forma totalmente diferente. Maria, que eu digo a mãe de Jesus. Mas Maria, ela teve mais filhos, meus amados. Jesus foi o primeiro. Graças por ela, né? Graças por essa pessoa que foi escolhida e aceitou, e graças pelo seu marido também, José, que se casou depois com ela novamente. Novamente não, continuou, né? E quis casar com ela. Ali eles estavam meio que desposado. Vamos ver alguns presentes que o papai do céu, Deus, deu para nós através de Jesus. Anotem se você quiser, não tem mais grupo familiar, mas olha os presentes que Jesus, quando veio para a terra, nascimento, Natal, trouxe para nós. Salvar toda a humanidade, toda a humanidade foi salva. Se todos serão salvos, é uma opção, é uma escolha nossa. Mas Jesus, Ele veio para salvar toda a humanidade, Ele veio para tirar a culpa. Ele tirou toda a culpa. Se nós ainda nos consideramos culpados, é uma escolha nossa também. Mas Jesus, Ele já tirou toda a culpa. Veja que presente maravilhoso que é Jesus. É excelente esse presente. Ele veio salvar toda a humanidade. Ele veio tirar toda a culpa. Ele veio dar a vida eterna para aqueles também que optam por isso, aqueles que escolhem. Tudo é uma questão de escolha. Se você quer a vida eterna, tenha Jesus. Jesus, Ele veio, esse presente veio para trazer também liberdade para nós. Antes nós éramos escravos, hoje não mais, nós não somos mais escravos. Amém? Ele veio para todos aqueles que não o rejeitam. Se você não rejeitar Jesus, você está salvo, você está com Jesus. Este é o presente. O último ponto que eu quero falar, já falei alguma coisa a respeito disso, mas o título é: o Pai deu o melhor que tinha no céu. Amado, o Pai, Deus, Ele deu aquilo que Ele tinha melhor no céu. Não sei se nós damos aqui as melhores coisas de presente, mas o presente que o Pai deu, o presente que Deus deu, foi o melhor presente que havia no céu. Não tinha nada melhor do que Jesus Cristo. E Ele pegou o seu filho, o seu único filho, e Ele deu para nós. O texto de João 3,16 confirma isso. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que presente, meus amados. Você consegue ouvir essa palavra e trazer uma simbologia, trazer uma analogia para o Natal? Você consegue agora ver o Natal, ver essas festas se aproximando e remeter isso para Jesus? É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos remeter tudo para Jesus, dar toda a glória para aquele que realmente merece a glória. Eu acredito que nós gostamos de ganhar presentes e cada um de nós reage de uma forma diferente quando recebe um presente, né? Um fica sem ação, o outro rasga já o embrulho e quer ver o que tem, né? Mas nós precisamos também reagir, mas reagir muito bem para o presente que nos foi dado, que é o Senhor Jesus. O presente que o Pai nos deu foi o melhor, foi o presente mais especial que podia existir, e por causa desse infinito amor do Pai, nós temos hoje o Senhor Jesus. Não tem como falar de Natal, não tem como ministrar sobre o Natal, sobre advento, sobre nascimento, sem falar de Jesus. Não tem como, porque Jesus é o principal sobre as nossas vidas. Jesus é o principal nessa casa, Jesus é o principal na sua casa, Jesus é o principal dia 24 de dezembro, dia 25 e todos os dias do ano. Amém, meus queridos? Não existe maior presente que esse. Deus deu Jesus, e Jesus, Ele se deu por nós. Deus deu Jesus, deu o melhor, e Jesus se deu por nós. Jesus cravou na cruz a nota promissória, o escrito de dívida que tinha contra nós. O pecado foi vencido, pago está, não existe mais condenação. A morte foi vencida. O fato de Jesus não ter sido gerado por homem e não ter pecado, fez Ele vencer na cruz e fez com que nós pudéssemos ter essa liberdade, fez com que nós pudéssemos ter a certeza da salvação, fez com que, se por acaso o Senhor viesse buscar a igreja agora, neste momento, nós temos esta convicção que nós estaríamos com Jesus. Tudo por causa do melhor presente que Deus nos deu, tudo por causa deste nascimento, deste Natal, que é muito comentado, mas muitas vezes pouco entendido o real significado. Precisamos valorizar este presente, precisamos valorizar aqueles que estão perto de nós, precisamos valorizar aqueles que falaram de Jesus por nós, precisamos valorizar a igreja que fala de Jesus para você. Amém? Que nós não venhamos perder este presente. Muitas vezes nós ganhamos presentes aí no dia a dia e às vezes a gente perde, né? Perde, às vezes bota num canto e até esquece. Jesus, Ele não pode ser perdido. Jesus, Ele não pode ser colocado num canto. Nós estamos chegando aqui no recesso, precisamos saber que férias sem Jesus não dá. Nós vamos ter o recesso, mas não podemos ter o recesso de Jesus. Neste Natal, lembre-se que o melhor presente que podemos dar para alguém é Jesus. A festa, meus amados, o aniversariante é Jesus. Festa, né? Você já foi numa festa que o aniversariante não estava presente? Se foi, era uma festa muito sem graça. Festa sem o aniversariante não tem graça. Então, nessas festas, nós precisamos também celebrar o aniversariante. Amém? Quero concluir dizendo que o aniversariante mais importante desta época é o Senhor Jesus, é o presente do céu. Nós fomos salvos por Jesus. Obrigado, papai, pelo maior presente que o Senhor nos deu. Obrigado porque nós entendemos o que é o verdadeiro
Natal. Nós entendemos que Natal não é somente luzes, nós entendemos que Natal não é somente comilança, nós entendemos que Natal não é somente esses presentes. Natal, ele é Jesus. Natal, ele é paz. Natal é vida. Não sei se teve, acho que não tinha nenhum visitante, porque eu tenho a oportunidade aqui também nesse momento, né, se alguém nessa noite gostaria de receber esse melhor presente que é Jesus, né, você teria essa oportunidade, você pode levantar uma das mãos, nós oramos por vocês. Mas pelo que eu entendi no começo, são todos na casa, né? E nós precisamos entender que o presente, ele precisa ser recebido para usufruir. Todo presente, ele precisa primeiro ser recebido para usufruir. Não tem como nós usufruir de algo que nós não recebemos. E o meu desejo é que você receba, né, que você medite esta palavra no seu coração. Que conforme nós vamos chegando aqui mais perto das festas, você possa saber que Jesus precisa estar presente. Jesus é o melhor presente. É o presente que veio do céu. Amém?